Uma pessoa que está passando por depressão, gente, a depressão ela tem uma origem, certo? É diferente da ansiedade. A ansiedade é algo que é o excesso do amanhã. Não aconteceu. E 90% das coisas que nós ansiamos, elas não acontecerão. 90% das situações pelas quais nós ficamos ansiosos, elas não acontecerão, certo? Então, essa é a ansiedade. O excesso, vou trazer a definição do excesso do amanhã. A depressão, ela é diferente. Ela é um laço que é feito no passado. Então, de alguma forma, esse laço que é feito no passado, por exemplo, se alguém estiver passando, se alguém tiver depressão, estiver sofrendo de ansiedade, vai me contando aí nos comentários, inclusive você que entrou, se puder já comentar aí, falar de onde você está falando, pode falar seu nome, eu quero saber todo mundo que está aí, tá bom? Então, o que acontece? De onde vem a depressão? A depressão é um laço que foi feito no passado. Isso pode acontecer lá na infância. Uma criança que foi abusada na infância, ela vai sofrer muito no seu futuro. Essa criança ela vai sofrer muito e pode ter uma situação de momentos depressivos ou pode viver isso cronicamente, a longo tempo, a longo prazo. Então a depressão pode acontecer por uma traição num relacionamento, pela mentira, por um pai que espancava, pela violência doméstica de um marido, de um namorado, pelas mentiras de alguém que contou, pelo aprisionamento de um narcisista que de repente chegou lá e falou assim, vou escravizar essa pessoa. Entende isso ou não? Então, põe nos comentários aí se você já se identifica aí. São situações assim, e se tiver pergunta também pode perguntar que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então eu quero te ajudar aqui nessa manhã e se for possível, ontem mesmo a live de ontem foi tão boa, gente, foi tão boa que eu recebi diversas mensagens lá no meu Instagram agradecendo, parabenizando, recebi diversas mensagens das pessoas até para fazer aquela terapia social que eu falei, que é a terapia mais barata do Brasil, cara. E eu faço parte desse grupo, né? Muitas pessoas aderiram ontem, foi bem bacana. Então eu estou falando aqui para você da depressão em si. Então, porque acho que a Grazi que colocou aí. O que acontece? Então, quando você tem uma situação assim, imagina que aconteceu de uma traição, um término de um relacionamento, um filho que foi de repente abusado, a perda de um ente querido, tudo isso aprisiona a pessoa dentro de um estado depressivo. Ela vive aquilo e não consegue sair. E quanto mais a depressão quanto mais ela fixa na pessoa, menos ânimo ela tem. Inclusive, tem pessoas que choram sem motivo. Ela não consegue entender qual é o motivo do porquê ela está chorando. Mas é um gatilho. Eu não estou sentindo, não sei porquê, mas aquilo já aconteceu, está no inconsciente dela e ela não consegue mudar isso na vida dela, entendeu? Estou fazendo acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra. Ele me espancava, ficou 1 ano fazendo isso. Então, voltando aqui ao assunto. Grazi, a situação em si, ela é bem dolorosa, né? Uma pessoa que passou por violência doméstica, foi exatamente o que eu falei antes do nosso papo aqui e tal. Uma pessoa que ela vai trazer para você essa condição de te humilhar, porque assim, antes da violência doméstica, antes da violência física, você já sofreu diversos tipos de violência, certo? Você já sofreu a violência psicológica, você já ouviu gritos, xingamentos, você já ouviu... E isso vai ao longo do tempo. O que acontece? Eu sempre falo aqui, tá? Quando você vai tomar um remédio para a depressão, imagina que você vai tomar um remédio para a depressão. Vou e preciso tomar um remédio para a depressão.
eu vou tomar esse remédio para depressão e esse remédio ele me fez bem porque ele vai me fazer dormir. E eu sou, sim, a favor do tratamento medicamentoso. Porém, é como se você tivesse uma dor de cabeça, mas não tratasse a raiz do problema. É como você ter uma febre e não tratar a raiz do problema. Você tenta com remédios abaixar a febre. Quando você sabe que você já sabe disso, você tem que tratar isso. Até porque hoje você não está pronta para se relacionar com ninguém, certo? E quando você estará pronta? Quando você conseguir superar tudo isso. Como é que se supera tudo isso? Tentando entender, desvencilhando, liberando perdão. Existem vários fatores e eu espero que essa terapia que você está fazendo traga bons resultados para você, porque o resultado disso é muito importante. Porque a gente faz terapia e que ele use ferramentas extraordinárias para conseguir te ajudar a sair disso. São ferramentas importantes que o psicólogo, que o terapeuta, vou falar terapeuta no sentido, eu falo de todos, né? O terapeuta vai usar ferramentas para conseguir te tirar disso. O problema é que tem muitas situações onde as pessoas têm desprazeres em fazer terapia, porque existem muitos terapeutas que não são comprometidos. E você muitas vezes chegar lá e ficar falando e não tem muito o caminho. Eu vou dizer por mim, tá? Teve uma situação na minha vida que eu precisei muito fazer terapia e eu fazia com 2 terapeutas por semana, diferentes. Porque eu precisava dinamizar a minha vida, mas uma delas não me dizia nada e eu passava o tempo todo falando e chega no final uma angústia tão profunda, eu dizia assim, isso há muitos anos atrás, antes até de escolher ser terapeuta, porque eu não me conformava, eu escolhi ser terapeuta para ajudar essas pessoas, na condição que eu estava. Então eu pedi, eu falei assim, tá, mas e aí, o que eu faço para arrancar essa dor de dentro de mim? Me dá um exercício, alguma coisa e tal. Ela falou, não, a nossa sessão é semana que vem e tal. Então era uma pessoa muito inexperiente, né? Foi difícil. Eu tive uma imagem muito ruim da terapia. E isso para mim basta. Ju, bom dia para você, beijo no coração. Bom dia, verdade, liberar perdão. Sheila, bom dia para você também. E a Grazi diz ainda que toma 3 tipos de remédios, né? Clonazepam, imipramina e sertralina. Nossa, são fortes demais. São remédios que vai fazer com que você tenha uma condição de vida, mas que também vai tirar o brilho da sua vida, tá? Então todo remédio tem uma contra... meu Deus, ele vai te trazer... Fala contraindicação. Ele vai te tirar uma fatia da sua vida. Uma fatia da sua espontaneidade de viver, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado a ideia do remédio, porque o remédio ele é muito bom. O remédio é maravilhoso. Ele vai te dar uma condição muito melhor, mas isso tem que ser a curto prazo. Tem pessoas que estão há 2 anos tomando remédio e ela se acomoda com o remédio, sem tratar a raiz do problema. Então, precisa trabalhar isso quanto antes. A Alceli, minha irmã faleceu há 8 meses e eu continuo com muita mágoa dela. Isso me incomoda muito. A Ju está falando, eu odeio comprimido. Pois é. O Ju, o comprimido é uma coisa assim que tem que ser por um tempo, tá? Um período e curto. Deixa eu fazer aqui, deixa eu falar um pouquinho, vou falar aqui com a Alceli. Mas vou terminar aqui com a Alceli. Aguenta só um pouquinho que eu quero falar um pouquinho dessa situação, dessa mágoa que você guarda da sua irmã, tá bom? Então, o que acontece aqui, ô Grazi? Eu vou desenhar aqui para você, tá bom? Ó, eu vou fazer aqui um risco, tá? Isso aqui você pode desenvolver uma linha do tempo, tá bom?
Então aqui, vamos imaginar que eu preciso saber quem é a Grazi e o ano que você nasceu. Eu vou colocar o ano que você nasceu, tá bom? Eu vou ser bem generoso com você. Então você nasceu no ano 2000. Tem 20 aninhos, tá? Bom, vamos lá. O ano que você nasceu. E eu vou colhendo informações importantes de todos os eventos da sua vida. Me fala uma coisa, como é que foi sua infância? Como que foi seu pai? Aí você diz, putz, meu pai foi um pai maravilhoso e tal. Isso vai para cima. Então a infância foi um pai maravilhoso. Você lembra de alguma coisa que aconteceu muito legal com seu pai? Aí eu vou e boto aqui, tá? Nós viajamos juntos e ficou marcado na minha memória. Eu estou botando tudo para cima, tá? Quando você vai me falar das situações, não, eu fui abusada na infância e meu pai era alcoólatra, enfim. Aí eu venho aqui e vou desenhando, tá vendo? Que aqui eu vou para baixo. Então essa é uma linha do tempo muito importante para você conseguir captar situações boas e ruins da sua vida. Entender que esse mapeamento, através de uma ferramenta dessa, foi eu que desenvolvi essa situação aqui entre a leitura disso aqui, né? Porque eu dou treinamento para muitos terapeutas, eu dou treinamento para terapeutas e como que ele usa as ferramentas para ter um bom resultado dentro de uma sessão de terapia. Então, o que acontece aqui? Você precisa voltar ao ponto que muitas vezes não foi na violência, não foi na traição. Isso pode ter acontecido no seu namoro. Então, se você tratar isso a partir do seu divórcio, você não tem bons resultados. Mas se você tratar isso entendendo que isso aconteceu logo quando você conheceu a pessoa, porque tem sinais, então você consegue tratar isso com mais eficácia, sabendo que as suas escolhas te levaram para um caminho errado a partir da sua visão distorcida do que era relacionamento. Até porque você não pode cair no mesmo problema quando chegar lá na frente, certo? Ok? Então, isso precisa ser tratado e muito bem tratado, né? O meu foi embora quando eu tinha 7 anos. Então, olha só, vou voltar na linha do tempo, tá? O problema do seu relacionamento, o seu problema de depressão, pode não estar totalmente, tá? Totalmente, 100% ligado ao seu divórcio e a violência que você sofreu, ok? Gente, estou dando uma aula aqui, né? Então, não necessariamente está ligado a isso, tá? Não está ligado aqui. O que você precisa fazer, então? Entender que lá, com 7 anos de idade, você teve aí foi embora com 7 anos. Então, você teve um desligamento. A sua figura paterna foi desligada. Agora, como que foi isso para você? Então, com 7 anos você lembra disso. E antes de ir embora? Porque quando o seu pai vai embora com 7 anos, por algum motivo ele foi embora. Ou ele traiu sua mãe, ou o casamento de alguma forma não deu certo, mas ou ele traiu sua mãe, ou a sua mãe traiu ele, ou a situação, houve um abandono. Mas como é que era esse período de 7 anos? Eles brigavam muito? Porque isso tudo pode estar ligado também à sua depressão, entendeu? Então tem muita coisa que precisa ser tratada aqui, tá? E se o seu terapeuta e tal estiver tratando a partir do divórcio, tem muitos resquícios para trás que vai ficar para você com grandes dificuldades de tratamento. Pode ser que você consiga, você vai lá na terapia durante 10 anos e não resolve nada. Por quê? Porque a sua raiz não está ali. Não está sei lá, 10 anos atrás, onde houve o seu divórcio. Está lá quando você tinha 7 anos de idade. Ou pode ser antes, quando você tinha 5 anos de idade e presenciava seu pai batendo na sua mãe, ou coisa do tipo. Enfim, tá bom? Olha lá, eles brigavam bastante. Ele queria me levar junto e eu não quis ir. Se eles brigavam bastante, aí eu tenho aqui um outro período. Eu tenho que trabalhar essa criança que existe em você, que foi totalmente dilacerada num tempo de crescimento. Na sua primeira infância, você foi totalmente violentada
no sentido de moral, de respeito, de carinho, de afeto. Se é só briga, se é só grito, se é só xingo, você tende a carregar isso. Não houve um reflexo na adolescência. O que acontece muito com pessoas assim? Ela come demais ou ela não come, certo? Essa pessoa, ela tem histeria, ela pode se transformar numa pessoa histérica, ela pode não confiar mais em ninguém, ela não tem vida. Então, na sua vida adulta, o reflexo de tudo isso que você passou na infância vai ter um reflexo agora. Isso é muito ruim, certo? Deixa eu voltar aqui. 86. Olha só, é novinha também. Eu odeio comprimido. Tá, vou voltar aqui na Alceli. Minha irmã faleceu há 8 meses e eu continuo com muita mágoa dela. Isso me incomoda muito. Aí, vou fazer aqui a mesma coisa da linha do tempo. Para que você consiga tirar essa mágoa de dentro de você, o que precisa ser feito? Entender por que essa mágoa existiu. Essa mágoa aconteceu por uma situação isolada? A minha irmã mentiu para mim, a minha irmã me traiu, a minha irmã ficou com meu marido, a minha irmã, ela foi uma pessoa que, quanto mais a gente ama, mais a probabilidade da gente ter se magoar. Porque se um estranho vem e diz para você tudo aquilo que você diz um monte de desaforo para você, o que vai acontecer com você? Você está tranquila, porque é um estranho e você vai ficar magoada por um momento, mas isso passa em 2, 3 dias, já nem lembra mais, tá bom? Mas quando é alguém que você ama demais, isso tende a ficar gravado no nosso coração, certo? E aí, o que acontece antes disso? Foi esse evento isolado? Não. Sabe onde pode ter sido? E aqui eu vou, com toda a propriedade de causa, vou falar para você, que acontece com muita gente nesse sentido. Filhos de mãe narcisistas, sabe o que é mãe narcisista? Mãe narcisista é a mãe que tem preferência por um filho. Vamos imaginar que ela tem 3 filhos, tá? Vamos imaginar 3 filhos. Aí a mãe pega o mais velho, ou do meio, sei lá, enfim. Vai escolher um e vai dizer, esse é o filho dourado, chamado de filho dourado. E vai dizer que esse é exemplo de tudo, que é a pessoa que dá orgulho para a família, que é a pessoa que faz tudo certo, que é a pessoa correta, toda a atenção, todo o investimento emocional, afetivo, financeiro, tudo para as pessoas. Tudo para esse filho. O segundo filho vai ser um deles, pode ser qualquer um, não existe uma ordem certa, correta. Vai pegar esse segundo filho e vai dizer que esse é o filho neutro, que ele não cheira, não fede, sem sal, sem açúcar. Ele não serve para nada. Esse filho ele é completamente ignorado, como se a existência dele não houvesse. E vai ter o terceiro filho. A escolha é do bode expiatório. Esse terceiro filho vai ser o saco de pancadas da mãe. Esse filho, ele é ruim para tudo, ele não é igual o filho dourado, porque esse filho dá muito problema, porque esse filho é a vergonha da família, porque esse filho e tal. Se essa situação acontece, o que acontece com esse filho bode expiatório? Esse filho bode expiatório, ele tem raiva, rancor, mágoa, tristeza desse filho dourado. E isso pode não ser um evento isolado, ele pode automaticamente ser incitado pela própria mãe a viver uma condição assim, entende? Então essa condição do filho não conseguir, você está se identificando com isso ou não? Coloca para mim nos comentários aí, quem se identifica com situações assim? Quem passa por isso? São muitas pessoas, muitas pessoas. As pessoas que tem um filho que é maravilhoso, tem outro que é só saco de pancada. E a mãe procura muito esse filho, essa filha, para humilhá-lo. E é casado hoje, tem filhos e tal, parará, e aquela situação. Olha lá, minha irmã era o bode expiatório, onde a Celi está falando aqui. Na condição de tipo, a humilhação total, a situação total e tal. Eu não sei o porquê que você tem essa mágoa, né, Alceli.
Eu não sei por que você guarda isso, mas você, sinceramente, fala comigo aqui. Se você hoje, Alceli, tivesse a oportunidade de pedir perdão para ela, a minha irmã tinha transtorno narcisista diagnosticado. Gente, olha só, ela não me falou nada disso. Eu entrei neste assunto porque são características, eu sigo padrões, situações aonde me levam a alguns caminhos. E eu comecei a falar de narcisismo antes dela me dizer isso, sim ou não? Então, estamos no caminho certo e aqui a gente sabe exatamente do que está falando. Então, o que acontece? Quando você... Então, aí ela disse assim, se você tivesse a oportunidade de pedir perdão para ela, hoje, você se sentiria melhor? Sim. Ela disse sim. Então, por que não faz? Sabe, de repente, se você pode ir até... se você acredita nisso, tá? Isso é uma questão de fé, de crença e tal. Se você vai até o cemitério, você pode ir até o túmulo dela, ir lá e pedir perdão para ela. Certo? Vá com alguém que possa te dar um abraço de ternura. Se você puder, se a sua fé está na condição de que se dobrar os joelhos no seu quarto, falando com Deus na sua presença, e esse abraço terno for o próprio Deus, você pode fazer isso ali, entendeu? E se sentir leve. E você vai se sentir assim. Agora, se você precisa, de repente, tratar isso numa terapia, faça, que isso vai te trazer uma condição muito boa de vida. Porque eu faria com você o seguinte, peraí. O que eu faria? Lilian, beijo pra você. Bom dia pra você. Quem tá aí, gente, manda um bom dia pra eu saber que você tá na área aí. Vai, manda um bom dia aí. E quem puder, tiver fazendo sentido para você, vamos alcançar mais pessoas, me ajuda. Eu não estou pedindo rosa para você, tá? Se quiser mandar, é claro, pode mandar. Café, pode mandar, mas eu não estou te pedindo isso. A única coisa que eu vou te pedir é bate o dedinho na tela do celular aí, como quem está gostando disso, tá bom? Quero ver uns coraçõezinhos ali, ó, algumas curtidas ali, tá? Linda! Beijo para você, bom dia. Cida, bom dia para você também. A Ju está dizendo, tá fazendo sentido, doutor. Olha, que bom, fico muito feliz que isso esteja fazendo sentido para você, assim como também deve estar fazendo sentido para ela. O que acontece dentro de uma sessão de terapia? Você vai trabalhar isso. O que eu diria para você aqui, ó, nessa sessão aqui exclusiva para você? Eu diria para você o seguinte... Quando a gente tem uma mágoa, a mágoa ela cresce, ela é crescente, né? E essa mágoa, por ter feito alguma coisa, por alguma situação, por qualquer que seja, você precisa liberar esse perdão, mesmo que você seja a pessoa afetada. Por que você libera esse perdão? Porque tem pessoas que entendem que o perdão é um castigo para outra pessoa. Eu não vou liberar o perdão porque é como se fosse um castigo. Mas a pessoa, ela nem está aqui. Vou dizer que ela está aí nos braços de Deus, tá bom? O que vai acontecer? Você vai viver isso sozinha, como já tem vivido, e isso cada dia vai te fazer mal. E você chora e você sente isso, os impactos na sua vida. É como se você não tivesse legalidade para ser feliz. E você precisa liberar isso, entendeu? É claro que você precisa de um conjunto para conseguir fazer isso eximiamente. Mas espero que você faça terapia, que você já tenha o seu terapeuta, que faça isso porque é necessário para você. Ela diz aqui ainda, Celi. Verdade, você parece conhecer a minha história. Olha só que engraçado isso, né? Repetições de padrões, situações que eu aqui, com experiência, vou citando aqui e tudo mais. É impressionante. Essa sintonia que acontece são situações onde a gente pode mudar uma história. E eu... muitas vezes digo, se você quiser, Alceli,
eu faço parte, porque assim, gente, eu cheguei a ser um dos terapeutas fora da condição de muitas pessoas. Hoje eu faço parte de um grupo, claro que eu dedico isso um dia para fazer, com a terapia mais barata do Brasil, é terapia para todos. Chama Equipe Terapia Online. Essa equipe terapia, você pode entrar em contato e você fazer lá com valores sociais, entendeu? Eu falo isso porque tem pessoas que não têm realmente essa condição de fazer terapia. Às vezes você vai pagar uma terapia 400, a 300 e tudo mais. Aí você vai no convênio, é 30 minutos, não é suficiente, às vezes não é nem experiente, mas tem pessoas que fazem, e se você quiser o meu contato, faz assim, vai lá no Instagram, @GilsonBiondo, vai lá, me manda um direct que eu te mando o contato, você faz uma agenda, pede lá a preferência, se quiser fazer comigo, vai ser um prazer também. Então, eu quero muito, que legal, fico muito feliz. Faça isso, vamos trabalhar ponto a ponto, tem que colocar essa história para fora. É outra história. E eu digo para as pessoas, cara, faça a terapia. Eu tenho alguns pacientes, que isso aí já é no consultório mesmo, não é na equipe. Chama terapia sessão única. Em uma sessão, isso vai dar uma sessão de 2 horas mais ou menos, tá? 2 horas e meia mais ou menos. Sessão única é para que você tenha a oportunidade de botar tudo para fora. Exatamente. Você não vai estar incomodada. Sessão única, você não pode ter pessoas ao seu redor. Você não pode ligar a câmera em qualquer lugar. Isso é online, né? Você tem que estar exclusivamente focada dentro daquilo, de corpo e alma numa sessão dessa, para que você consiga, em uma sessão, arrancar isso de dentro de você de alguma forma. É claro que o tratamento, manutenção e tudo mais vai ser posterior, porque vão surgir diversas dúvidas, sentimentos, enfim. São situações que você precisa trabalhar isso. Então, eu estou aqui, tá agradecendo, eu que agradeço, tá? Pelo carinho, por estar aqui, né? Zoom no vídeo, bom dia para você, não tem seu nominho aí, mas eu já vou dar um bom dia. Deixa eu ver aqui quem mais. Lucy, bom dia para todo mundo, ela mandou. Simone, bom dia para você também. Eu tenho muitas. A Rosilene está falando aqui, eu tenho muitas, já não lembro. É hipnose? Não, não é hipnose não. Não é hipnose. São ferramentas que a gente trabalha dentro da terapia. Hipnose é até difícil fazer isso online, né? Então ela não tem a mesma eficácia e eu não sou hipnólogo, não trabalho com a hipnose. Eu trabalho com ferramentas desenvolvidas por nós mesmos para que as pessoas consigam trabalhar isso de uma forma que vá à raiz do problema. Como eu estou explicando aqui, eu não sei se você estava desde o começo, como eu estava explicando aqui sobre a linha do tempo, como a gente traça essa linha do tempo, né? Uma pessoa, a Grazi, falando aqui que ela tem depressão e esse sentimento para ela é muito ruim. Essa depressão para ela eu falei assim, olha, a depressão vem de laços do passado, são situações que te prendem, mas isso pode ter sido antes? Pode. O evento que ela lembra, a primeira instância, é o divórcio, é a violência que ela sofria no relacionamento. Porém, quando eu comecei a citar aqui, ela vai me falar lá com 7 anos de idade, que eu disse, pode ter acontecido alguma coisa na infância? Sim, pode. Então você vai começando a trabalhar isso desde a infância até chegar na vida adulta. São coisas importantes que precisam ser tratadas e a gente só consegue fazer isso com muito trabalho, com muito conhecimento, entendendo, se colocando no lugar do outro, tentando entender cada situação, porque cada história é uma história, né, gente? Sim ou não? Cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades, as suas deficiências, cada um de nós temos os nossos acertos, as nossas facilidades, da mesma forma também e vice-versa. Então, são situações que são importantes a gente sempre estar tratando, né? Mas é isso. E alguém tem alguma outra pergunta aí? Pode mandar. Tenho mais uns minutinhos aqui, eu consigo ficar com vocês. Se fez sentido para você, de repente você está por aí
Fala assim, puxa vida, isso fez muito sentido para mim, eu estou passando por uma situação parecida, eu estou se sentindo depressivo, estou se sentindo ansiosa, ansioso, eu estou passando por um momento difícil e tal. Eu zoom no vídeo, eu não sei seu nome, né? A gente fica falando o nome que aparece aqui, zoom no vídeo. Então é mais ou menos isso. Que bom que você entendeu. Então, mas você pode dizer aqui também, de repente, sempre tem uma caixinha de pergunta, né? Interaja, tem um balãozinho aqui que você pode colocar sua pergunta também, fazer suas colocações aí, mas pode colocar no comentário, eu estou lendo todos também. E você que está passando por aí, manda um bom dia, manda um salve aí. E você, que é o meu pedir, né, gente? Olha só, não é do NPC, né? Não estou pedindo rosa nem nada disso. Se quiser mandar, fica à vontade, mas o que eu peço só, dá um dedinho na tela assim, ó, bate assim na tela do celular, só para o TikTok falar, puxa, foi bem legal essa live, tá bacana, eu vou, né? Belo dia, Pedro, tudo bem com você? Abraço, viu, doutor? Por que geralmente no final do ano ficamos mais melancólicos? Ju, eu vou falar por mim, tá? O que eu entendo de final do ano, de ano. Final de ano, por que a gente fica mais melancólico? Deixa eu ver aqui a Fernanda. Bom dia, que bom ter encontrado você aqui. Depois do Covid, eu saí do hospital deprimida. Como eu sofro? Fernanda, vou falar disso já já. Você aguenta aí só uns minutinhos. Deixa eu falar aqui a respeito do final de ano. Por que a gente fica melancólico? A Ju perguntou. Ju, a gente fica propenso... a gente sabe que é o seguinte... pelo calendário judaico, não é o nascimento de Jesus 25 de dezembro. É uma data comercial, certo? Porém, a família se reúne. É um tempo onde você tem um refrigério. Eu vou falar por mim, tá bom? Como eu entendo e por que eu entendo que a gente fica mais melancólico no final do ano. O que acontece? Deus, vou falar aqui sobre fé agora um pouquinho. Deus, ele tem um tempo único. Quem criou o calendário 365 dias vira um ano, certo? Foi o homem. O homem criou essa... para você conseguir fazer uma separação, né? Assim como a Bíblia não tem capítulos e versículos, isso foi criado para o homem para que você tenha uma referência. Imagina que a vida ela é contínua. Ela é contínua. E sendo contínua, não tem parada. E você percebe que não para. Na realidade, ela não para. A vida continua do mesmo jeito. Porém, quando você entende, e nesse refrigério eu entendo uma sabedoria de Deus para o homem, que o ano vira a cada 365 dias, certo? Vira um novo ano. Quando se vira um novo ano, você tem uma sensação, né? É uma falsa sensação, mas é uma sensação de que tudo novo vai começar. Então, ali naquele momento se renova a esperança. Se você passou um ano difícil, como que você consegue seguir em frente, passando por perdas e tudo mais? Quando vira o ano, você renova os seus votos, você renova as esperanças, você renova o sentimento de mudanças, que você vai fazer uma nova dieta, né? Ainda que isso não aconteça, você vai fazer novos planos, você faz planos para este novo ano. Então, essa sensação de que a gente fica melancólico é porque, cara, você imagina se a gente não findasse os anos de Covid, se a gente continuasse nessa ideia como foi colocado aqui. Como seria para nós? Então, quando vira o ano, a gente renova as esperanças, a gente pensa em novos planos, sonhos e tudo mais. Se a gente não tivesse essa virada, como que seriam os nossos sonhos? Quando eles se renovariam? Entendeu? O que eu digo para muitas pessoas, quer renovar os sonhos? Comece agora, não precisa esperar a virada. Faça os seus planos agora, porque de repente, na virada, você já está com o seu plano em andamento, entendeu? Então, tudo é uma questão de planejamento e organização. Então, isso tudo faz parte de um conceito, certo? Então, isso pode mudar a vida de muitas pessoas.
Então eu entendo que essa é um refrigério para a nossa alma, para a nossa vida e tal. Então é muito bom. A virada do ano, a gente fica mais melancólico porque se renovam as esperanças. Esse é o meu ponto de vista. Posso estar errado, se alguém tiver uma definição melhor, me diga. Ai, faz sentido, que bom, fico feliz, viu? Bom dia. Meu Deus, alguém me ajuda. Acho que eu convidei alguém para entrar e não sei tirar. Aqui. Ai, consegui. Desculpa aí, tá? Eu acho que eu chamei aí sem querer, viu, Pedro? Foi sem querer mesmo, de verdade. Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui. Bom dia. Que bom ter encontrado você aqui. Depois do Covid, eu saí do hospital deprimida. Como eu sofro. Continua, não se preocupe. Obrigado. Eu entendi. Desculpa, viu, Pedro? Meu Deus, foi sem querer. Tá, vamos aqui. Olha, a Fernanda. Cara, vamos lá. Você passou pela situação do Covid, né? Tenho que contar você aqui. Depois do Covid, eu saí do hospital deprimida. E como eu sofro. Olha só. O Covid para nós foi algo estarrecedor. Vou chamar de estarrecedor. Espantoso. Difícil. Foi um momento de perdas e mais perdas, sem ao menos ter o controle absoluto do que a gente ia fazer. Eu passei por um momento, eu vou contar para você o que eu passei e tomara que faça sentido para você. Eu tenho 2 filhos. E o meu filho, ele com 10 anos de idade, 9 para 10 anos, criança, diziam que criança não pegava Covid, né? Criança não pega Covid, é só adulto, velho e tal. Tá bom. O meu filho, de 9 para 10 anos, o Covid chegou, a gente teve o lockdown aqui em março, foi no começo de março, abril, maio, final de maio, junho, começo de junho, no auge do negócio, no estupim da situação. A gente não sabia nem de onde acontecia isso. O meu filho de 9 anos, ele ficou mal. Na verdade foram os 2. Primeiro, o pequeno, né, ele tinha 3 anos. Ele ficou muito mal, com uma respiração muito, e a saturação dele não voltava. Nós tivemos que ir para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, por um erro médico, ele saiu do hospital, porque teve aquela mudança de turno de enfermeiros, médicos e tal. Deram alta para ele. Ele foi embora para casa. Mas foi muito mal. Isso foi numa quinta-feira à noite. No sábado de manhã, então quinta à noite, dormimos, passamos a sexta. No sábado de manhã, o meu filho de 9 anos disse: mãe, pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Me leva para o hospital que eu não estou aguentando, tal. Levou ele para o hospital. Quando ele chegou no hospital, os médicos já falaram que precisa fazer exames. Por quê? Porque a saturação dele, além de estar muito baixa, ele também está com os brônquios isolados e tal, beleza. Foram fazer o exame. Quando foram fazer o exame, tiveram que levar ele para um outro hospital. Quando chegou nesse outro hospital para fazer os exames que eles queriam, mas já tinha uma suspeita de Covid, ele tentou tirar o sangue 2 vezes e o sangue coagulou. Naquele instante, os médicos naquele outro hospital já criaram ali uma sensação de vamos interná-lo, precisamos interná-lo, certo? Vai internar ele, tá bom. E naquele momento ele ficou isolado. O meu filho, naquele momento, eu liguei e tudo mais para falar com ele e tal. Eu falei, vamos orar, filho.
Deus sabe de todas as coisas e Ele vai cuidar de você, assim como cuidou de muitas pessoas. Aí ele perguntou para mim, aí você imagina o sentimento que um pai tem. Ele falou assim: pai, eu vou morrer? Como que a gente responde isso para um filho de 9 anos? E você se sente impotente porque você não tem o que fazer. Eu tive uma outra situação também que depois, muito tempo depois, quase um ano, não, quase 6 meses, eu acho, nós tivemos a segunda onda que veio arrebentando. Eu peguei o Covid. E qual foi o meu pânico? Que provavelmente pode ser também o seu, Fernanda. Eu fiquei num isolamento e o meu desespero era assim, cara, se eu morrer aqui, e aí vem as crises de ansiedade, tá? A falta de ar, não pela condição da saúde, mas por você saber que aquilo te causa uma deficiência. E a ansiedade vai mentir para você, vai dizer que você também está com falta de ar. Então eu tinha que controlar o meu emocional, o que muitas pessoas têm essa dificuldade, eu conseguia por alguns exercícios que eu ensino, a controlar as crises de ansiedade. Mas na minha cabeça era assim, sabendo do que eu sabia, porque eu convivi bastante com pessoas assim, na época do auge, é que você não tem uma nova oportunidade de uma despedida. Você não tem o último abraço, você não tem... E eu sou uma pessoa de abraço, eu sou uma pessoa de tato, contato físico, entende? Então, para mim, foi o fim do mundo. Não dar o último abraço, não poder dar, um beijo, não poder chegar perto, não poder tocar, para mim foi um terrorismo. A doença foi um terrorismo. No fim das contas, eu perdi bastante gente conhecida, amigos e tudo mais. O meu filho saiu de lá depois com dificuldades e tudo mais, mas muito bem, graças a Deus. Né? Quer dizer, dentro daquela condição que a gente viveu na pandemia. E você, Fernanda, de repente, né, a sua fase do Covid tem uma história por trás. Quantas pessoas você viu entrar e não sair? Quantas situações aconteceram? Porém, é como você está aqui, com uma nova oportunidade. Esse sentimento que você tem de tristeza, né, de ficar deprimido e tudo mais, é que você percebeu que a sua vida não tem dinheiro, não tem sobrenome, não tem patrimônio, não tem nada que possa segurar, sustentá-la, a não ser Deus. Então eu falo bastante de fé, por quê? Porque é uma das coisas que nos dá a segurança de que tudo isso tem algo maior. Então, hoje, o que você tem que fazer? Uma pessoa que vive deprimida. O que você viveu lá? Você já externizou isso? Já falou para as pessoas o que você sente? Você já teve um momento de terapia? Você já conseguiu colocar para fora? Por que isso te incomoda tanto? Por que te deprime tanto? O que você viu lá que ninguém viu? O que você sentiu que ninguém sentiu? Então você precisa colocar tudo isso para fora. Você precisa externizar isso, você precisa dizer, alguém que consiga entender aquilo que você tem para dizer, porque não é fácil passar pelo que você passou, pelo que eu passei, pelo que cada um aqui tem uma história. E cada um passou por situações assim. Então é importante que você consiga, de alguma forma, trabalhar isso na sua vida, mas não se tornar refém disso para o resto da vida. Depender de remédios para o resto da vida, depender desse sentimento para o resto da vida, não ter alegria de viver, de conquistar, o prazer de fazer, de viajar ou qualquer outra coisa. Isso não pode tirar o seu prazer. Você tem que ser uma pessoa extremamente que entenda que você passou por uma situação e sobreviveu. Você é uma sobrevivente. É claro que vai ficar as marcas, mas que elas não sejam marcas
depressivas, mas cicatrizes, entende isso ou não? Cicatrizes que quando você olhar, você vai lembrar do quanto você é lutadora, do quanto você é vencedora, do quanto Deus foi bom na sua vida. E isso precisa ser muito claro para você. Então, trabalha isso, procure essa terapia que traga para você essa vida, que traga para você entendimento de tudo aquilo que você precisa fazer. Isso é importante, tá bom? Beleza? Deu para entender? Fez sentido para você? Márcia estava aqui. O Pedro, deixa eu ver. Bom dia, É Carla, né? A Carla, verdade, algo que ninguém esperava. Todos nós sofremos de alguma forma, tá vendo? Todos nós. Alguém perdeu o pai, alguém perdeu o filho, alguém perdeu o irmão, alguém perdeu o marido, a esposa. Cara, isso não tem nenhum tipo de palavra que vá nos confortar em relação a isso. Foi brutal, foi algo estarrecedor, mas que, como eu estava falando aí, né, com a Fernanda, as viradas de ano nos fazem sonhar novamente. E a gente tem que seguir, porque a pessoa que se foi, eu tenho certeza que gostaria que você seguisse em frente, né? A Cláudia, oba, live, bom dia! Cláudia, quanto tempo, gente! Minha mãe teve Covid e na segunda dose de vacina, ela teve o AVCI. Trouxe ela para minha casa há 2 anos. E aí eu queria saber, Carla, se teve sequela, se você lida com isso, como que é essa situação. Verdade, a ansiedade é terrível, a ansiedade é a pior de tudo, da doença, né? Tenho crise de ansiedade quase todos os dias. Às vezes acordo com crises, uma dor terrível no peito. Opa, vou voltar aqui em você, tá, Fernanda? Bom dia, Rubens, para você também. Deia, bom dia. Eu não sei explicar, nem sei o motivo da minha tristeza. Que saudade das suas lives, ô Deia, quanto tempo, né? Que bom, voltei. Sou muito grata pela família Biondo. Ó, gostoso, gente, meu Deus. Fernanda concordou, então, vamos lá. O que acontece? Aqui teve do AVC, né? E a Fernanda falou assim, eu não sei de onde vem. A ansiedade. Flávia, bom dia para você, seja bem-vinda, viu? Cara, sim, tive sequela, alguns neurônios pararam de funcionar, tá? E o difícil aí você vai ter que fazer segunda dose de vacina. Isso tudo é um mistério pra gente, né? Eu e minhas filhas também têm fortes crises de ansiedade. A Cláudia está falando, eu vou falar da ansiedade, tá? A Deia, o Covid não foi fácil para ninguém. Perdemos muitas pessoas queridas, mas o Covid me trouxe, deve ser de volta à vida. Então, é isso que tem que pensar, né? Mas vamos lá. Uma doença, um vírus que veio e impactou, e a vida com uma mãe que tem sequelas de uma situação dessa, não é fácil, há 2 anos. Mas a sua mãe está no melhor lugar que ela poderia estar. Você imagina que se você não tivesse ninguém, e na condição dela, quem cuidaria de você? A sua mãe tem sorte de ter uma filha que cuida dela. Maravilhosa, é uma filha que se preocupa, uma filha que sustenta isso. Então, isso não tem dinheiro que pague. Em relação a Fernanda, que tem crises de ansiedade. Fernanda, ansiedade, eu já distingo isso aqui no começo da live. Ansiedade a depressão está ligado ao passado, certo? E aqui, ó. A depressão está ligada ao passado. E a ansiedade ao futuro. 80%, 90% de todas as coisas que você fica ansiosa não vão acontecer. 80% das situações que você se sente ansiosa não irão acontecer. Elas não vão acontecer, certo? Então você precisa saber que ela não vai acontecer. O que é ansiedade? É o excesso do amanhã. Então você está se preocupando muito com o amanhã, com medo do amanhã,
do que há por vir. O que você precisa encontrar nisso, Fernanda? E quem sofre muito de ansiedade? O porquê que você está tendo essa ansiedade? Isso pode vir, sabe do quê? De uma crença. Alguém disse para você que você não é capaz, que você... Eu conheço pessoas que ela vive o tempo todo, ela trabalha demais. Sabe para quê? Para provar para a tia, para a avó, para a irmã, para a mãe, para o pai, para alguém que disse que ela nunca seria capaz de ser alguém na vida. Pois é. Tem pessoas que foram tão hostilizadas, tão humilhadas por conta de dinheiro, que ela quer ter dinheiro a qualquer custo. Você precisa encontrar onde está a raiz. Isso é uma crença. Alguém fez você acreditar naquilo? Essa ansiedade está ligada a alguma situação que você passou e que você ainda enxerga esse fantasma? Que medo é esse, né, que você tem do futuro, sendo que você tem um futuro inteiro pela frente? A terapia te ajuda a resgatar isso, tá? Eu ajudo muitas pessoas nesse sentido. As pessoas que precisam de verdade encontrar aonde está isso e pensar de uma forma que consiga extrair esse melhor de você. A Fernanda, eu preciso. Gente, é o que eu falei aqui, ó. Eu faço parte de um grupo hoje. Eu falo isso porque nem todo mundo tem condições de fazer terapia, certo? Eu faço parte de um grupo de terapia para todos. É a terapia mais barata do Brasil. Quem me acompanha, me conhece há muitos anos, sabe que uma terapia comigo não sou mais caro, também não sou mais baratinho, tá? Eu pagaria em torno de uns R$350 por sessão. Nessa sessão para todos, você paga um sexto disso, entendeu? Então é muito barato de verdade, é para qualquer pessoa. Eles fizeram esse projeto para que todo mundo tivesse oportunidade. São profissionais excelentes. Você pode escolher, eu quero uma mulher, quero ser atendido por um homem, eu quero ser atendido por fulano, ciclano. São muitos profissionais bons de verdade, que trazem resultado para a vida. E eu faço parte lá. Se você quiser, você pode mandar um direct para mim no Instagram, ou ir aqui mesmo no TikTok, vai lá, tem um link lá na bio, clica lá, vai lá no WhatsApp, clica no WhatsApp, manda uma mensagem para mim, eu já te mando o contato, você vai lá, faz o agendamento, entendeu? Tudo isso para que pessoas se sintam bem, que consigam se ver bem, certo? Fernanda, missionária Fernanda, Jesus soube onde é verdade, ele já ajudou muito, já me ajudou muito. Hoje estou muito feliz. Que bom ter você por aqui, missionária Fernanda. Deus te abençoe grandemente mesmo. Deixa eu voltar aqui, que tem pessoas que mandaram mensagem e eu não li ainda. Bom dia, perdi meu esposo na pandemia, ficou só eu e meu filho. Por ele eu tive força para lutar. Olha, é o que eu falei. Uma guerreira que vai olhar, é difícil demais, cara. Perder o marido para uma enfermidade dessa. Inclusive tem duas pessoas que nós tratamos aqui, e não foi nem eu, foi a doutora Carla que tratou. Uma mulher que não tinha prazer na vida, que não conseguia superar isso, que tinha perdido um marido. Mas a força vem para você tratar do seu filho. Cláudia, força, você é guerreira, você conseguiu passar por isso e vai conseguir educar seu filho, criar seu filho. Você vai encontrar força que não... Já tive depressão, a Simone falou, foi difícil, não é fácil, mas consegui. Parabéns para você, Simone. Isso é prova de que as pessoas conseguem superar todo tipo de enfermidade, quer seja ansiedade, depressão. A minha mãe está com 83 anos, verdade, cuido com muito carinho. Meu esposo e meu filho de 16 anos ajudam. Olha isso, cara. Você com 83 anos de idade, passar por uma situação dessa, que lugar você gostaria de estar? Cara, nada melhor do que estar nos braços de alguém que a gente ama, que a gente cuida e tal. Então é isso. A pessoa mais feliz do mundo, porque é aí que a gente prova o amor, né? Inclusive tem uma fala do
do padre Fábio, que eu gosto bastante, que ele fala que você quer conhecer alguém, saber se essa pessoa te ama, é quando ela se torna inútil. E a pessoa inútil, você vai dizer, olha, você não presta para nada, mas eu não consigo viver sem você. Isso é a maior prova de amor. Quando a pessoa ela se torna inútil dentro de todas as condições e que não tem nada para oferecer. Ali é estampado o verdadeiro amor. Isso é o significado verdadeiro do amor. Doutora, a minha Lara está lá em casa agora com uma crise de ansiedade. Ansiedade. Acho que está com chikungunya. Primeiro, é tratar a chikungunya. Primeiro, é tratar clinicamente isso. Segundo, você vai falar para ela, faz assim, me manda um WhatsApp, eu vou te descrever algumas técnicas, se ela tiver crise de ansiedade, para ela eliminar isso. Eu vou ensinar como que ela vai eliminar essa crise de ansiedade no momento se ela tiver uma crise de ansiedade. E se for o caso, pode me ligar. Não tem problema nenhum não, tá bom? Também, às vezes, fico ansiosa, Simone falou. O Dr. Gil só fala, ele já me ajudou muito. Olha, de novo. Em São Paulo, nós fazemos online. 90% das pessoas é online, tá bom? Hoje mudou bastante. Esses atendimentos online ajudaram muito. A gente atende, ao mesmo tempo que atende uma pessoa de Portugal, atende uma de Recife, atende uma de São Paulo, atende outra que está em vários cantos do mundo. Isso é muito bom. Fernanda, nossa, que saudade. Melhor terapeuta. A Deia falou, obrigado, Deia. Meu Deus, quanto carinho. Missionária, meu Deus do céu. Que gostoso, viu? Então, gente, você quando vai tratar isso, precisa ser feito com muito cuidado, com muito carinho. Precisa ser feito com muito... dado a devida importância, porque não é uma situação fácil passar por situações assim, né? É necessário que você consiga trabalhar isso com muita calma, com muita paciência, para conseguir vencer essas situações, certo? Então é isso, vou tomar coragem e vou fazer terapia, preciso de mais. Ju, é vida, você não vai querer outra coisa na sua vida. Eu quando fui, eu fiz eu fazia com 2 pessoas diferentes por semana, 2 terapias por semana. Era um momento da minha vida que eu precisava, certo? Eu estava com muita dificuldade, eu tinha uma situação, eu estava vivendo uma situação que eu estava realmente... Essa situação que eu passei era uma perda de identidade. Perdi minha identidade. Eu sabia qual era a raiz, mas eu não conseguia me desvencilhar disso, tá? Então foi muito difícil para mim, foi uma situação bem complicada. A missionária procura o Dr. Gilson Gama. É muito bom, mudança de vida aí, ó. A Carla tá falando para você. Então, se vocês quiserem essa terapia para todos, ela tem preço social. Faz assim, manda um WhatsApp para mim ou um direct no Instagram, porque o TikTok eu não vejo muitas mensagens, né? Mas manda lá no Instagram, que vai ser um prazer enorme estar com vocês, ajudar quem tiver aí essa necessidade, tá bom? Beleza? Gente, então é isso. Vou deixar vocês aí trabalharem os afazeres. Foi muito bom estar aqui com vocês. Amanhã de manhã eu venho de novo, tá bom? A gente fazer esclarecimentos, trabalhar alguns assuntos. São muito importantes porque ajudam várias pessoas, diversas pessoas que estão passando, né, pela vida da gente ou passa por aí, pessoas que estão navegando na internet, enfim, tá bom? Um dia abençoado aqui, ó. Carla falando, um ótimo dia e um ótimo e abençoado dia. Beijo no coração. Fernanda, missionária Fernanda, quero
No número, se puder anotar para mim, Fernanda, eu agradeço. É 11 991 19 30 30. Pode pôr aí. Essa live vai ficar salva? Não fica salva, né? Porque o TikTok não salva essas lives. Mas, enfim, eu posso, de repente, tentar salvar esta live e colocar ela no YouTube. Aí eu acho que dá certo. Aí, ó, o número tá aí. Obrigado, viu, Fernanda? Você é maravilhosa. O meu WhatsApp é esse aí, ó. 11 991 19 30 30. Você pode mandar esse WhatsApp para mim, printa a tela aí, depois manda o WhatsApp. E aí eu vou te mandar o link aí, o contato da terapia online para que você consiga trabalhar isso de uma forma boa na sua vida, tá bom? Escolha lá o profissional. Gilson, eu tô com um problema na vida sexual, então eu prefiro uma mulher. Então vai lá, escolha uma terapeuta mulher. Eu tô com um problema, eu prefiro uma mulher porque eu me sinto melhor. Procure lá tem mulheres atendendo. Eu gostaria porque tem homens também e tal. Então procure lá um terapeuta homem, entendeu? Atende lá, puxa, meu filho adolescente está com problema, tentou suicídio, automutilação, coisa do tipo, conheço alguém e tal. Gente, eu não conheço nada mais barato do que essa terapia. Então, claro que é confiável, tá? Então, depois que eu fiz terapia com o Dr. Gilson, eu sou uma pessoa maravilhosa. Meu Deus, que tremendo isso, né? Vamos aqui. Até tive que printar esta tela. Então é isso, gente. Um beijo no coração de todo mundo que está por aí. Amanhã a gente está junto de novo, tá bom? Fica com Deus. Beijo. Missionária Fernanda, obrigado. Deus te abençoe grandemente, viu? Você é sensacional. Ju, beijo para você. Eu que agradeço, meu Deus, por fazer companhia para mim essa manhã aí. Tá bom? Carla, amém, amém. Que Deus abençoe a todos nós. Beijo para vocês, gente.